Ok. Para dialogar sobre a transformação na convivência escolar como política pública, programa Entre Nós, eu convido a doutora Thelma Vinha, a professora mestra Juliana Rochner, o mestre Fernando Padula e o professor César Nunes. Convido também, como mediadora da mesa, a professora doutora Suzana Menin. Por gentileza. A professora Suzana Menin é psicóloga com doutorado em psicologia escolar pela USP, professora livre-docente e titular em psicologia da educação pela Unesp, onde aposentou-se. Possui 2 pós-doutorados em laboratórios de psicologia social na França, com foco na teoria das representações sociais. Foi ouvidora da reitoria da Unesp, pesquisadora e colaboradora da Fundação Carlos Chagas e, atualmente, pesquisadora e colaboradora do projeto Entre Nós, Convivência Ética e Democrática na Escola e na Sociedade. E, para tomar a palavra, abrir a mesa, convido, então, a professora Thelma Vinha, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp, coordenadora do Grupo de Estudos Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública, do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp e coordenadora associada do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, o GPEM, Unesp Unicamp. Bom dia de novo. Eu queria dizer que eu vou diminuir um pouco a minha apresentação, justamente por causa do nosso tempo, mas que é uma imensa alegria estar aqui. Essa mesa é mega especial, não só por tudo que significa as pessoas aqui presentes, né? O César, a Suzana, mas que já são íntimos, assim, e o Padula, senhor Padula e a senhora Juliana, que também já são íntimos, no sentido de da gente estar já há algum tempo construindo trajetórias, debates, discussões, parcerias, né? E com princípios, com objetivos, desafios que são compartilhados. Então, eu agradeço muito, em nome da organização do evento, vocês terem aceitado a nossa mesa participar. E também a professora Suzana mediando, né? E a nossa ideia é eu falar brevemente sobre o programa, já explico por quê. Depois nós vamos passar para o Padula, depois para a Juliana e depois para o César. Por que eu vou mostrar o programa para vocês? A ideia é que, assim, nós, ao longo de 20 anos do GPEM, nós implementamos projetos e programas em muitas escolas, em redes. E como nosso objetivo é uma transformação, mas em cima de pesquisa aplicada. O que tem dado certo, o que não tem dado certo. E quando a gente desenvolve um projeto, um programa, a gente começa a ver quais foram as nossas, por exemplo, limitações, né? E eu queria mostrar para vocês, eu queria contar que quando nós desenvolvemos um trabalho com uma parceria, com um convênio com aqui a Secretaria de Campinas, a Secretaria de Paulínia, e foi um projeto envolvendo 10 escolas. Foi um projeto de mais de 2 anos, presencial, em que a gente acompanhava as escolas. Foi uma parceria muito legal e que nós conseguimos várias transformações, né? Então, e 10 escolas, assim, a gente estava, puxa, 10 escolas, tal. Mas o meu objetivo com vocês é dizer o que não funcionou, tá certo? O que não deu certo? Então, a gente conseguiu várias transformações, melhorou a qualidade da convivência, melhorou a participação de estudantes, a forma como lidavam com os conflitos, mas algumas questões não deram certo. Primeiro, a gente teve baixa sustentabilidade. Depois de 1 ano e meio, 2, esses profissionais mudavam de escola, gestores mudavam de escola, e aquilo que tinha sido feito, institucionalmente se perdeu. O professor levava a aprendizagem para o outro espaço, mas ele não era capaz de transformar coletivamente esse novo espaço. Outra coisa também que a gente percebeu é que os gestores se sentiam muito isolados, muito sozinhos, porque mesmo estudando com os professores, você quer saber o que está acontecendo em outra escola, você quer discutir com o par que está na gestão. Nós também percebemos uma outra questão, é que
a gente trabalhava com unidade escolar. E, muitas vezes, os supervisores, as diretorias regionais nem sabiam o que estava acontecendo naquela escola ou poderiam apoiar o suficiente. E nós tivemos ainda outras questões, que eu não vou entrar aqui com vocês, mas quando a gente achava 10 escolas, a gente ocupava a equipe inteira para 10 escolas, a gente fica pensando assim, né? Gente, o que são 10 escolas diante do tamanho das redes, da rede de Campinas, da rede de Vitória, da rede de São Paulo? E, diante desses desafios que nos intrigavam muito, nós nos dedicamos 4 anos, debruçamos 4 anos para pensar, é possível mudar, transformar a convivência em escala? É possível fazer um desenho em que a sustentabilidade não seja garantida, porque não existe, mas potencializada, se potencialize a sustentabilidade? E uma das coisas que eu defendia muito era a formação, eu trabalho com formação. E a gente começou a ver, a partir dos estudos, da nossa experiência, como formação é condição necessária, mas não é suficiente. Nós temos aqui vários especialistas, né, em formação, tem a professora Ana Nagão, que trabalha com a flexibilidade. A gente via que formação você pode até mudar indivíduos, ainda mais quando é em grande escala, mas você não transforma o coletivo da escola, dependendo de como isso ocorre. Então, diante de tudo isso, eu vou apresentar para vocês algumas aprendizagens e, rapidamente, o programa, para vocês verem o que a gente tentou propor, e ele é considerado uma inovação social, porque a gente, a partir de vários estudos, mas está se tentando esse modelo pela primeira vez, com muitas mudanças entre um município e outro. Mas a ideia de compartilhar com vocês é muito mais para que a gente aprenda junto e comece a ver, puxa, eu vou por esse caminho, eu não vou por esse caminho. Talvez essa ideia aqui dê para a gente considerar nas nossas intervenções. Então, essa ideia de você conseguir dizer, puxa, isso aqui tem um alcance limitado, ele vai até aqui, mas não transforma tanto, nos ajuda nesse sentido. Então, pensando nas coisas que a gente aprendeu, primeiro, qualquer programa nessa área ele tem que transformar a cultura. E cultura significa hábitos. Cultura significa não só percepções, não que percepções sejam poucas, mas tem que ser hábito, tem que mudar a maneira como a gente se relaciona. Além disso, a questão da convivência é tão complexa que, assim, por mais que você tenha bons protocolos, e nós temos, né, na nossa sociedade, no Brasil, bons protocolos, às vezes você segue o protocolo e aquilo sai completamente do script. Às vezes você está fazendo uma intervenção e a resposta é completamente diferente, o problema. Então, o que se faz, né, para ampliar, para você ter uma maior sustentabilidade e as capacidades dos profissionais da escola lidarem com os problemas de convivência, que são cada vez mais complexos, é ampliar as capacidades instaladas, é trabalhar para que eles se sintam cada vez mais capazes de lidar com essas questões, né? Então, investir nesse sentido. E lembrem, coletivo, não é capacidade individual, é da escola como um todo lidar com isso. Outra coisa também, e isso vale, a gente tinha financiamento para 1 ano, 2 anos, e a gente percebeu, como eu falei, a baixa sustentabilidade. A mudança na convivência é mínimo de 5 anos. Pensem que quer vocês mudarem nas relações de vocês, relações amorosas, relações afetivas, como é difícil. Então, mudança com convivência, a gente investe 5 anos. E ela não pode depender de um agente externo. Eu ir na escola e trabalhar com a escola, mas ela deve ser justamente um movimento coletivo dessa instituição, a partir daquele domínio do conhecimento, das reflexões, de tal maneira que isso seja incorporado na cultura. Vocês devem ver um monte de materiais, guias formativos, cursos de escalas. Eles, para esse objetivo de mudar a cultura e ampliar a capacidade, eles têm um alcance limitado, tá certo? Bom, última coisa que era para nós um desafio as redes, todas as redes, têm escolas que são ilhas de excelência. Tem escolas que você fala, cara, é demais, o que eles conseguiram? Mas é fundamental que a gente avance enquanto rede. Não precisa avançar igual, mas avance enquanto rede, tá? Bom, aí nós temos aqui, esse é o programa que eu vou pular umas telas, mas apresentar para vocês.
Ele é uma parceria da Unicamp, envolvendo pesquisadores também de outras instituições, né, como Unesp, Unifesp, Fundação Carlos Chagas, mas ele é uma parceria, um convênio de pesquisa e inovação. E aí eu vou deixar a dica para vocês, ninguém está ouvindo, né, gente? Aquela coisa privada, é assim, se vocês puderem, quando forem fazer parcerias com as universidades, existe essa possibilidade de convênios de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que ele te permite uma autonomia, tanto para o município como para a universidade, uma autonomia de desenhar programas e projetos, como o César colocou, que não seja um cronograma muito fechado, que te dê uma autonomia de inovar, né, de tentar uma metodologia diferente. Ao mesmo tempo, as duas redes também fizeram um acordo de colaboração. Tá? Bom, esse programa, a questão da ética, a mudança do indivíduo no conflitos de valores, e o democrático, a vivência de situações de participação, enfrentamento de desigualdade. Eu vou falar em síntese qual que é o objetivo do programa, né? O desenvolvimento de convivência proativa, enfrentamento de desigualdades, né? O maior protagonismo dos estudantes, um trabalho de prevenção, né? Também um trabalho de promoção desses saberes, dessas capacidades, e também o que a gente chama de procedimentos de atenção, é quando você tem um problema causado, já um bullying, uma situação de violência racial, e você também está preparado para intervir. Então, ele tem esses vários objetivos. Esses materiais, depois, a gente pede para deixar no site, vocês conseguem pegar lá. Tá? Bom, queria trazer também que um diferencial... Lembra que eu falei para vocês que tem os grupos envolvidos, que a gente trabalhava só com escola? Um dos diferenciais é que se trabalha a cultura, a mudança da rede como um todo. Imagine um desafio que pensem em duas redes de duas capitais, São Paulo e Vitória, se começa desde um trabalho de secretaria, as diretorias, as regionais, aí vai para a equipe gestora, docentes, estudantes, funcionários e seus familiares. Então, vejam que é uma grande onda, pegando todo mundo. Tá? Essa grande onda ela é formada por vários módulos. Os módulos são conhecimentos, mas é módulo de transformação. Esse foi um grande desafio para a gente, tem sido, porque, vejam, cada módulo ele tem que ter uma transformação esperada, mas não é a única transformação. É assim, por exemplo, começar módulo de comunicação, observar a maneira como você está se comunicando, quais são os impactos, começar a colocar em ação os procedimentos para uma linguagem mais empática, uma linguagem mais assertiva, ajudar o colega que está com dificuldade, intervir numa situação em que um outro colega, por exemplo, ele usa uma linguagem humilhante. Então, a escola, as pessoas, elas vão, depois do conhecimento, etc., começar a observar a transformação. Então, não depende de certificado. Quando os envolvidos, tanto individualmente como em grupo, dizem nós estamos conseguindo nos transformar, é que vai se começar, por exemplo, um outro módulo. Então, a percepção da transformação não é por avaliação externa, mas por participante das pessoas da secretaria, dos envolvidos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Além da transformação do módulo, tem uma transformação que é da convivência, que é quando aqueles vários módulos que vocês viram, conflito, comunicação, eles vão se interligando. Por exemplo, para a gente trabalhar bem conflito, eu preciso ter mudado a maneira de me comunicar. Para a gente trabalhar problemas de convivência, a gente envolve muito mais a participação. Então, os módulos eles se complementam no sentido de ampliando as capacidades. Tá? E, além de tudo, o próprio processo ele leva a uma aprendizagem do sistema, como das escolas, de fazer transformações coletivas. Bom, aqui é um exemplo, tá, de que eles chamam de onda de mudanças para todo mundo. Então, um módulo, gente, é quando pega isso aqui tudo, tá? Um módulo de comunicação. Só que ele tem as características de cada nível, tá certo? E o que é importante é que, inicialmente, se investe muito tempo com cada um dos grupos para justamente planejar e pensar e co-construir
como cada grupo, por exemplo, equipe de secretaria, por exemplo, os assessores, por exemplo, as diretorias regionais, como a gente pode pensar em fazer para transformar a todos? Como pode pensar para chegar até na ponta, até a família, até os estudantes? Então, ele é um processo que não é só o conteúdo que vai ser trabalhado, mas, principalmente, um processo de construção para se pensar em o que cada um pode fazer para que chegue ao finalmente. E aí, vou pular um pouquinho. Peguem, aqui é um exemplo de uma escola, tá? Módulo nos gestores. Deem uma olhada que nós temos. Peguem os gestores de uma escola. Você tem uma etapa 1, que primeiro eles se sensibilizam, por exemplo, com a comunicação, com o tema. Eles ampliam o conhecimento. E, depois disso, tem uma etapa que é olhar para a transformação pessoal e dentro da escola. Quando esses gestores estão nessa etapa, começam os docentes fazendo a mesma coisa. Sensibilização, o conhecimento, e eles começam a pensar transformação individual e coletiva. E, quando eles estão nessa etapa 3, começam os estudantes, que fazem a mesma coisa, familiares e funcionários. Então, vejam que você tem uma rede com todas essas escolas funcionando, fazendo esse processo. Mas o ritmo de cada escola é diferente. Pode ser que a escola A precise de mais tempo e mais apoio para transformar. A escola B, menos tempo. Mas você tem uma onda como uma rede inteira trabalhando. Pensem que uma rede inteira pensando e trabalhando em pequenas transformações, por exemplo, comunicação, depois conflitos, mas como um todo. Bom, vou encerrar, tem comunidades de práticas, tá? Que são criadas com as escolas, com os gestores, com os supervisores, em que há troca, em que há apoio mútuo, em que lá eles discutem as transformações. Tá? E dizer para vocês que as redes têm projetos fantásticos nessa área. Todas as redes de escolas já caminharam muito nessas áreas. Então, jamais se entra num local, numa rede, sem ter um processo muito respeitoso de não só conhecer o que já é feito, como harmonizar aquilo que está sendo feito, que está sendo levado, com aquilo que já é feito. Então, existe um respeito muito cuidadoso nesse sentido, isso é fundamental, para que fortaleça o trabalho que já está sendo feito e, ao mesmo tempo, avance. Pessoal, termino dizendo que é um convênio, como eu falei para vocês, de 5 anos, e eles fizeram um convênio num ano de eleição, em que ninguém sabia se ficariam, mas eles falaram, não, o convênio é para a rede, né? Então, de 5 anos. Todos os materiais que estão sendo elaborados, eles são compartilhados, eles são em Creative Commons, então, ou seja, são públicos, aberto, gratuito, vai ser acessível a todo mundo, como forma de contribuir para outras redes e escola. Eu termino com vocês, queria dizer para o pessoal que está aqui de São Paulo e de Vitória, que a gente ficou, Bia, Elvira, César, eu, trabalhando horas para mostrar o que aconteceu em cada município, para vocês entenderem na prática como é que isso é possível fazer. Porque dá uma ideia muito abstrata, né? Então, como é que é possível fazer? Mas não vai dar tempo. Então, num outro momento, a gente faz uma live para mostrar esses processos, porque o grande nó como é que faz na prática. Mas, agora, super sério, esse material, com as propostas de como atua em cada comunidade, etc., ele vai estar disponível no site. Então, eu gostaria que vocês pegassem depois, acho que daqui a uma semana, mais ou menos, vocês conseguem acesso a isso. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, Thelma. Agora eu convido a fazer uso da palavra o mestre Fernando Padula Novaes, que é secretário municipal de Educação da cidade de São Paulo, bacharel em Direito e servidor público do Governo do Estado de São Paulo, pós-graduado no Programa Latino-Americano de Governabilidade, Gerência Política e Gestão Pública da FGV, mestre em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, participante do Programa de Liderança em Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard. Em sua trajetória, já atuou em diversos cargos do serviço público,
tendo sido chefe de gabinete de outras 3 secretarias. Por favor. Bom dia a todos. Eu, primeiro, fazer audiodescrição. Sou um homem... Eu esqueci. Desculpa. Gente, eu esqueci, desculpem. Eu sou uma mulher loira de 55 anos, visto uma camiseta branca do GPEM, e só, desculpem. Bom, sou um homem branco de 1,73 m, estou já grisalho, o restante está caindo de maneira mais acelerada depois de me tornar secretário municipal da Educação. Uso uma camisa roxa e um terno cinza um pouco xadrez, e uso óculos e sou barrigudinho, né? Então, queria agradecer o convite e a ousadia com tantos doutores me convidar para estar aqui conversando com vocês, comentar as 3 universidades públicas por essa iniciativa, e um cumprimento muito especial à Suzana, à Thelma e ao César e à minha companheira Juliana, secretária de Vitória. O César, na sua fala, falou de complexidade. E aí me inspirou a pensar ali algumas coisas rapidinho, que trazem um pouco dessa complexidade até que eu chegue neste lugar na educação, à frente da educação municipal paulistana. Lembrando que eu sou servidor público do governo do Estado e estou secretário municipal da educação. Mas, rapidamente, né, a nossa Lei de Diretrizes e Bases estabelece lá, né, acesso, permanência e qualidade. Ao longo do tempo, fomos trabalhando na questão do acesso, ainda é um desafio, principalmente na educação infantil, mas mais precisamente aqui no ensino fundamental e médio, superado no início dos anos, no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas que traz uma complexidade. Aquela escola pública de qualidade do tempo que a minha mãe estudou no Caetano de Campos, era uma escola para poucos, uma escola de elite, que você tinha que passar por um processo de seleção para entrar ali, e que a grande parte da população não tinha acesso a esta educação. A hora que ela se universaliza, ela traz novas complexidades para isso. O nosso currículo da cidade de São Paulo dialoga com muito nessa linha, pensando em 3 princípios, né, da integralidade, né, da integralidade do sujeito, não só uma educação integral em tempo integral, da equidade e da inclusão, né, uma educação especial na perspectiva inclusiva, perpassando pelo combate ao racismo estrutural. A LDB também traz a vinda da educação infantil e das creches, principalmente, para a educação, que eram da assistência social, deslocando do papel de ser um local para que a mãe possa trabalhar e as crianças estejam cuidadas, mas um espaço de desenvolvimento infantil. E a neurociência mostra a importância e a plasticidade do cérebro nessa etapa. Mas, aí falando de novo da cidade de São Paulo, que todo mundo olha como uma cidade rica, é também uma cidade muito desigual. E só para materializar, não são poucos os casos em que a gente recebe, na segunda-feira, o bebê e a criança com a mesma fralda que foram na sexta-feira. E não por negligência da mãe, mas sim por falta de recursos. 50% dos nossos estudantes estão no CadÚnico, pobreza e extrema pobreza. E isso traz uma complexidade ainda maior. Bom, falando de qualidade, né, nós ainda temos um desafio de acesso, principalmente na educação infantil. Felizmente, na cidade de São Paulo, nós superamos até o desafio da fila de creche, estamos há 5 anos sem fila de creche, o que vai ajudar a criar uma nova geração de paulistaninhos, mas no desafio da qualidade nós temos uma tarefa, enquanto poder público, enquanto profissionais e servidores públicos, enquanto formadores de formadores e enquanto sociedade para valorizar estes profissionais, porque tudo isso impacta na convivência escolar depois no ensino fundamental, no ensino médio e traz essas consequências. Bom, a isso tudo vem a pandemia, isolamento, fechar as escolas,
o desafio da retomada da atividade presencial, que traz novas complexidades para as relações interpessoais. E eu e a Juliana somos da geração de secretários da geração Covid. Chegamos no dia 1º de janeiro de 2021, quando ainda não existia vacina, quando as escolas estavam fechadas e quando todo um percurso tinha que ser percorrido. Lembrando que as pessoas também reagiram de formas diferentes a este isolamento. Pessoas chegaram absolutamente diferentes no pós-pandemia. Nossas crianças e estudantes também. Mais uma vez, me uso da educação infantil para materializar as crianças ainda usando fralda na EMEI e sem autonomia para se alimentar. Uma das consequências do período de isolamento. O uso excessivo das telas, o aumento da violência infantil, porque, infelizmente, a violência infantil está na casa, ela não está na rua, né? Ela está na casa, e isto trouxe consequências muito pesadas para a convivência escolar. E trouxe questões diferentes. Seres humanos já são complexos por natureza. Alguns têm facilidade de se relacionar, outros a gente brinca que deveriam trabalhar dentro de uma redoma de vidro, porque são brilhantes, mas deveriam receber a encomenda pela janelinha, devolve pela janelinha e não tem contato com mais ninguém, porque assim melhora a convivência entre as pessoas. Então, isso tudo traz um desafio muito grande para a convivência escolar. Então, nós pegamos ali primeira onda, segunda onda, terceira onda da Covid e todas essas situações difíceis. Aí vem 2023, quando parece que nós estamos focados na unidade escolar, com vacinação, com todos sem rodízio, com todos plenamente na unidade escolar, e vem os ataques. E dos ataques, um clima total de insegurança. Além daquelas ameaças que eram a mesma ameaça, que eram replicadas e pipocavam no celular de todos os gestores, como se fosse na sua unidade escolar. Me lembro depois que houve uma campanha de não segurem o dedinho, né? Porque o dedinho ia lá e mandava aquela ameaça para outra unidade, gerava o pânico na outra unidade, e nós tivemos uma semana de vazio nas unidades escolares. E aí, bom, vamos ver como lidar com este novo desafio trazido para as unidades escolares, potencializados pelo pós-pandemia e trazendo essa nova realidade de ataques que vêm de antes do período pandêmico, mas que se potencializaram neste período. E aí, enquanto gestor público, cabia, por um lado, ter que lidar muitas vezes com uma pressão da mídia que quer respostas imediatas e não cair em coisas que não vão dar resultado, mas que muitas vezes podem ser sedutoras para alguns gestores. Como, por exemplo, coloca detetor de metal, porta giratória, coisas desse tipo, e é preciso resistir. Mas é preciso também criar consensos. E foi importante, por exemplo, que a imprensa mudasse a sua forma de ver, parasse de divulgar o nome, parasse de divulgar como foi esse ataque, porque isso fazia parte de um processo de mudança cultural para evitar que novos ataques ocorressem. A imprensa também conscientizar sobre não mandar ameaças, não mandar disparos, e, ao mesmo tempo, vamos ouvir os especialistas. Então, a equipe da secretaria me sugeriu um conjunto de conversas com especialistas, uma dessas foi com a professora Thelma Vinha. Por outra linha foi, não vamos reinventar a roda, vamos ver o que a secretaria já desenvolve e potencializar e fortalecer o que tem na própria secretaria. Então, aí, rapidamente, não vou gastar tempo, é uma secretaria de 1 milhão de estudantes, 4.100 unidades, uma coisa singela. O nosso currículo, o currículo da cidade, né, ele tem objetivos de aprendizagem articulado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Uma parceria nossa com a Unesco, e dentro do currículo nós temos as matrizes dos saberes, né, pensamento científico e crítico, resolução de problemas, comunicação, autoconhecimento, autonomia e determinação, que são
as matrizes dos saberes, que faz parte do desenvolvimento do nosso currículo. Quando dos ataques e daquele momento de grande pânico, foi criado um gabinete integrado de proteção escolar. Então, este gabinete cuidou de maneira articulada com a Secretaria de Governo, Saúde, Segurança, Assistência Social, Direitos Humanos e Inovação, de ações como protocolos para ameaças e ataques, a integração com a força de segurança, olhar também para a questão patrimonial, porque nós temos o ataque na escola e também o ataque à escola, e a Karina está aqui, que é a responsável pelo, a gente chama de GIP, né? Tudo vira sigla na educação, né? Então aqui tem uma sigla também que é GIP, Gabinete Integrado de Proteção Escolar. Quando eu falei em potencializar o que já existia, as comissões de mediação de conflito, que foram criadas lá em 2015, todas as unidades possuem comissões de mediação de conflito e trouxemos algumas inovações. A pontuação na carreira para o responsável por essas comissões, para quem não é do serviço público. No serviço público, pontuar na carreira é muito importante no processo de engajamento. Então, esta foi uma conquista para a valorização das comissões de mediação de conflito. Temos parceria com o Instituto Vladimir Herzog e com o Mediapaz para a formação destes profissionais das comissões de mediação de conflito e formações em andamento já neste ano. A outra foram os grêmios estudantis. Aqui hoje foi falado do protagonismo. Nós estabelecemos, já existia um decreto de 2019, e nós estabelecemos como meta que todas as nossas unidades de ensino fundamental, e são 616, tivessem o seu grêmio estudantil, justamente para valorizar o protagonismo estudantil desses jovens. Mesmo escolas que foram municipalizadas passaram a ter os seus grêmios estudantis. E trazer um dado que, numa pesquisa realizada com grêmios e professores, 85% concordam que o grêmio trabalha na resolução de conflito e numa linguagem não violenta. Entre os professores, esse percentual foi de 84,6%. A outra ação é do NAAPA, Núcleo de Apoio e Acompanhamento para as Aprendizagens. Nasceu também já há uma década, tinha a ideia de trabalhar o que não estava dentro da educação especial, na perspectiva inclusiva, mas vem nos últimos tempos olhando para a questão da saúde mental. Nós temos, então, como é que é composto na APA? São psicólogos e psicopedagogos, profissionais da rede, com dupla formação, que atuam em itinerância nas unidades escolares, justamente fazendo articulação com a rede de proteção social, assistência, saúde, conselho tutelar, justamente dessas crianças em maior vulnerabilidade e em estágio de sofrimento. O NAAPA foi ampliado, eram 52 profissionais, hoje são 131 profissionais, então também trabalhamos fortalecendo o NAAPA. E aí, uma outra parceria que nós fizemos foi com o Ministério da Justiça, no final do ano passado, para o combate ao uso de drogas e de uso de bebidas alcoólicas, focado, que é o Tamo Junto e o ELOS, são dois programas da Secretaria Nacional Antidrogas, que está atuando com alunos do 3º ano e do 8º ano em todas as unidades escolares. E voltando, aí eu fiz então esse diálogo com profissionais. Aqui eu queria só rapidamente agradecer a professora Sueli, que é responsável pela articulação com as DREs, a Simone, coordenadora pedagógica, o Rogério da COCEL e a Karina do GIP. E nesses diálogos conheci então a professora Thelma Vinha e o César, que vinham com este trabalho que ela fez referência de 2 anos aqui na rede de Campinas, com a proposta de fazer um trabalho na rede municipal de educação. Ao mesmo tempo, a Juliana, que é minha colega de Conselho de Secretários de Capitais, também com o mesmo drama, já tinha o privilégio de conhecer a Thelma e queria fazer este trabalho. Foi então que nós pensamos nessa tríplice aliança, né, da Thelma, GPEM, Unicamp, as outras universidades,
São Paulo e Vitória para fazer este projeto. E por quê? Porque íamos na linha de trabalhar a prevenção, de fortalecer o que a rede tinha e precisávamos não ter um negacionismo científico, quer dizer, trabalhar com o que a ciência nos apontava e o que os profissionais que trabalham e pesquisam há muito tempo precisavam, e, enquanto gestor público, apostar em algo que não vai ter resultado no seu tempo, né? Porque nós iríamos ter uma eleição, na qual podia ter uma mudança de gestão, e ainda que houvesse uma continuidade, podia ter uma mudança do secretário. Mas os nossos estudantes não podiam esperar por o casamento entre uma ação política e uma ação preventiva. Então, por isso é que nós fizemos a opção clara de fazer este convênio, que vai durar 5 anos, num primeiro momento, espero que dure mais depois, mas justamente para avançar neste tema da convivência, junto com o que a rede já vinha trabalhado. Claro que não é uma tarefa simples, a convivência é um desafio. Como disse a Thelma, tem pontos de excelência, mas tem outros muito desafiadores. Seres humanos trazem uma série de problemas no seu dia a dia, na convivência, são complexos, e escola é essencialmente gente, né? Mas o nosso desafio, primeiro, da qualidade, garantir que as nossas crianças possam ler, escrever e interpretar para assim se tornarem cidadãos autônomos e críticos, mas só pela educação elas vão poder romper o ciclo da pobreza, e que hoje a convivência escolar é um desafio na garantia desse direito de aprendizagem dessas crianças e jovens, é sem sombra de dúvida o que nós precisamos construir. Claro que não é nada fácil, e é por isso que nós fomos buscar quem mais entende do assunto, e sabemos que o caminho tem que ser construído e construído coletivamente. Mas parece um sonho. E aí queria encerrar com uma frase de Dom Helder Câmara: se todos fomos capazes de sonhar juntos, seremos capazes de transformar o sonho em realidade. Muito obrigado. Eu convido agora a professora mestra Juliana Rochner a fazer uso da palavra. Ela que é pedagoga, especialista em coordenação pedagógica, mestra em ensino de humanidades pelo Instituto Federal do Espírito Santo, doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, atualmente está secretária de Educação do município de Vitória, além de ter sido gestora, coordenadora, professora e formadora educacional. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Para a gente é uma honra estar aqui numa mesa com tantas pessoas especiais, como o Thelma colocou, né? Padula falou assim, tive a honra de conhecer, mas vou contar um pouco dessa história. Mas antes desse conhecimento físico, a gente conhece pela literatura. Então, está sentada aqui do lado da Suzana, estou aqui minha referência bibliográfica. Ou lá do Ciene, ali, eu falo, já li tanto. Não é? É um pouco disso que a gente vai pegando, e aí você se sente íntima, porque você leu a pessoa, você pensa muito parecido, você fala, gente, nós somos muito amigas, a gente só está separada num lugar no universo, mas a gente pensa parecido. E isso é muito gostoso. Então, eu queria parabenizar pela qualidade do evento, assim, falar de todo, né, o roteiro aí do percurso de hoje e amanhã, acompanhando a programação, é, de fato, um evento que mostra, inclusive, a sede que as pessoas estão de conversar sobre isso. Quando a gente tem um número aí de inscrição que passa de 1.000 pessoas, né, no online, aí, mais muitas pessoas aqui no presencial. Então, falar e agradecer a todos vocês. Não vou citar a mesa, mas já parabenizando e agradecendo esse convite. Dizer que falar depois do Padula, a minha autodescrição, muito bem, ele está focado, muito bem. Vamos lá. Então, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, pretos. Eles são grisalhos também, mas mulheres usam tintas, algumas eu uso. Então, não aparento ser grisalho, só quando não está em dia o salão. Mas um cabelo preto, mais ou menos na altura do ombro, estou com uma blusa branca, camisa social, uma calça azul,
assim, bem poderosa, me achando linda, porque eu estou aqui entre os gigantes, então estou naquele momento. Eu olhos castanhos, de lente também, eu sei, tudo fake. Parece que eu não uso óculos, mas estou de lente, o cabelo está grisalho, mas está pintado, mas é isso aí que temos para hoje, tá? A tendência é a coisa ficar mais séria daqui para frente. Vamos lá. E falo de que lugar? Né? Falo de Vitória, estou secretária, e aí Padula falou antes de mim, eu fiquei pensando, Padula, assim, o que eu tinha me organizado para falar, eu vou mudando a minha fala, é muito próximo a você. E quando a gente para e pensa que são duas cidades geograficamente, né, tão diferentes, tão diversas, Padula fala de um universo de mais de 1 milhão de estudantes, 4 mil escolas. 4 mil escolas. Passa para mim, deixa eu só falar que esse primeiro slide são as fotos de Vitória. Vitória é linda, vale a pena. A gente não divulga muito, porque a gente gosta muito de Vitorinha. Mas, assim, aqui, como a gente está nos íntimos, podem conhecer. É uma cidade encantadora, maravilhosa, excelente lugar de se viver. Já fazendo convite. Tá. E aí, a gente fala de uma rede de 104 escolas. Olha a diferença. 42 mil estudantes. Então, assim, quando eu me comparo a São Paulo, a gente entende Vitorinha tão pequenininha. Mas eu fui criada não em Poços de Caldas, Flavinha, mas em São Lourenço, sul de Minas. E eu estive lá no Carnaval, agora fiquei impactada, porque descobri que de habitantes lá tem 40 mil habitantes. Eu falei, gente, hoje eu cuido de uma rede de 42 mil estudantes. Então, saí de São Lourenço me sentindo gigante e senta aqui que é para Deus equilibrar as emoções e falar assim, não, olha do lado disso aqui. Mas você vai ouvindo São Paulo relatar da trajetória e é muito próximo dos desafios que a gente vive. Então, a gente está falando de um programa aqui, que a gente vai abordar um pouco, que é totalmente aplicável em qualquer realidade. Porque a escola, a unidade em si, ela está vivendo ali mais ou menos os mesmos conflitos, ela tem mais ou menos a mesma quantidade de estudantes. Então, você vai ter escolas, né, ali com 300, 400, 500 estudantes. Eu tenho escolas com 80, eu tenho uma com 80 e eu tenho a maior com 1.200. Mas a média das nossas escolas são 500 estudantes. E aí, além da gente ter esse público de 42 mil crianças, atendemos desde 6 meses, né, até a EJA. Então, hoje, a nossa estudante mais experiente ela está com 95 anos, mas tivemos seu Pedro, que estudou até 103 anos, a gente achou que era um problema do sistema quando estava matriculado, fomos, era verdade, ele estava com o filho estudando, hoje ele está morando na Bahia. Mas, por isso, não é mais nosso estudante, só por isso. E aí, opa, voltei, eu e Thelma mexendo junto. Tá, vamos voltar aqui, então, calma aí. Aqui, geograficamente, nosso espaço, e ele me dá uma oportunidade da Secretaria de Educação, em meia hora, estar em qualquer escola. Isso é um privilégio. Né? A gente tem o privilégio de reunir os nossos diretores toda segunda-feira. O que, para eles, é chamado de AQ, porque também gostamos de sigla, para eles são alinhamentos quinzenais, mas para a gente é semanal, porque uma semana eu encontro com os diretores de CEMEI e a outra semana com os diretores de EMEF. Então, a gente consegue, fazendo um alinhamento de rede, para tentar minimizar um pouco essas escolas de excelência, essas ilhas de excelência, como foi bem pontuado pela Thelma. Das minhas 104 escolas, eu conheço todas, e poderia falar de cada uma como uma característica que ela é top. Ah, essa daqui é excelente no currículo e cuida muito das práticas antirracistas, essa daqui é excelente na convivência, essa daqui tem um clima escolar maravilhoso, isso aqui é muito boa na nota de português, essa aqui é muito boa nisso, mas não é isso que a gente quer com rede. Porque, quando a gente pensa em política pública, não dá para uma criança ter a sorte de ter um bom professor. Não dá para ela ter a sorte de estar numa escola que tem um currículo antirracista. Não dá para ela ter sorte, é política pública. E aí, quando nós estamos secretário, a responsabilidade é nossa. Não é sozinha. É uma rede, por isso a gente aciona uma rede para fazer dar certo. Mas eu não posso fingir que isso não acontece. Porque aí eu sou professora há 20 anos. E aí eu estava na sala de aula até dezembro de 2020. Então a gente fala assim, você dorme professor e acorda diretor de escola. Né? Em algumas cidades, em muitos municípios brasileiros, essa é a realidade. São Paulo tem concurso, tem outros que têm outros processos, mas muitos municípios você dorme professor e acorda gestor. E eu dormi gestora e acordei secretária de educação.
Então, essa mudança de chave, ela traz ainda cravado em você muito do que você viveu lá. E aí, quando você pensa em políticas de formação, você fala, ninguém aguenta mais palestrão. Para ter uma palestra maneira, vai falar, você traz um cara bacana, engraçado, que tem uma boa oratória, sai todo mundo feliz, sai de lá, toma um café, mas acha que aquilo fez sentido, mexe com o coração. Mas 3 dias depois, você está na realidade de novo. E o furacão está na escola. E aí você começa a entender que não falta só formação. Falta, de fato, uma paciência para ter uma transformação. E por isso vem um encantamento com esse programa que a gente vai conversando a respeito dele. Então, por que falar de ética e convivência democrática na escola? O Padula relatou muito bem o cenário de quando a gente chegou. Ser secretária na pandemia, tendo a decisão de abrir ou não escola, e naquele momento a gente estava muito solitário enquanto governo federal mesmo, enquanto quais eram as decisões nacionais. As pessoas decidiam se iam ou não iam, né? E decidir não era uma tarefa simples. Então, eu lembro que eu estava diretora numa escola estadual, e como diretora a gente reabriu a escola em setembro, com todos os medos que vocês imaginarem. Eu tinha uma filha de 1 ano e meio naquela época, então eu abrindo escola, entregando cesta básica, fazendo cadastro, descobrindo que quem tinha CAD único não era o abaixo da linha da pobreza, porque o abaixo da linha da pobreza nem tinha o CAD único. Então, assim, quando chega a determinação que você vai entregar a cesta básica para as crianças que têm CAD único, e você convivia naquela escola, a primeira informação que você percebe, espera aí, mas quem mais precisa não está na lista. E era quem mais precisa. Era aquela família que não tinha nem informação de como fazer. Aí já abre um abismo da desigualdade em outra camada, que você fala, espera aí, a camada do CAD único era um corte, mas tem camadas aqui bem mais difíceis de serem atingidas. Então, eu estava nesse contexto. Quando eu assumo em Vitória, eu percebo que nem tinha um planejamento no sentido de como as crianças iam assistir a aula em casa, porque aquilo não era real, existia um programa, existia muito esforço de professor, existia muito trabalho, mas trabalhava-se muito e não conseguia atingir a todos pela desigualdade que a gente vive. Okay? Então, eu não sabia como que eles iam assistir a aula remota, mas também não tinha uma programação para abrir. Lá naquela época estava combinado que abriria a escola na 2ª dose das crianças. Não tinham ainda nem sido vacinados os professores. E aí a gente resolve, então, a partir de uma reunião com a saúde, observando os índices de violência e a redução estatística de violência, mas um aumento de violência extrema. Ou seja, diminuiu a quantidade das crianças que eram denúncia de abuso, de assédio, de situações domésticas, mas aumentou o índice das crianças hospitalizadas por conta de violência. Então, a escola fechada, a escola que tem a sua função social, deixa ali de ser um lugar de proteção também. Então, a gente tem bem a nossa função enquanto escola, do que a gente tem que fazer de garantir as aprendizagens de português, matemática, escrita, geografia, arte. O currículo todo, a gente sabe disso. Mas a escola também é um lugar de proteção social, e ela fechada estava nesse contexto. E aí, quando a gente reabre, com toda a dificuldade, essa questão do bullying, da homofobia, do racismo, isso estava escancarado, porque isso estava assim, muito marcado do que não foi tratado antes. E aí não era a pandemia, era a pandemia mostrando o que estava posto ali, e a gente precisava intervir nisso. Então, a gente começa esse trabalho. Naquele momento, a gente tem um ataque em Vitória, não houve vítima fatal, graças a Deus, mas houveram vítimas emocionais e muitas coisas aconteceram a partir disso. Com isso, a gente implanta o programa Educação Acolhedora, e aí ele tem 3 eixos. Um é estrutural, é físico mesmo. Todas as nossas secretarias ficavam no miolo da escola. O pai, para pegar um histórico, ele tinha que entrar dentro da secretaria, pegar um histórico, e aí ele tinha acesso. Então, você tinha uma escola vulnerável estruturalmente. Hoje, a gente já tirou as secretarias de dentro da escola. Tínhamos questões de algumas, por exemplo, uma grade que ficava e servia de escadinha, e era do lado de fora. Coisas estruturais que precisavam ser tratadas.
A parceria intersetorial com a saúde, com a segurança pública, pensar em rede, entender que a educação, beleza, ela é esse lugar de proteção, mas ela não pode ser a solução de tudo, porque ela sozinha não vai dar conta. Existem outras políticas públicas que têm que funcionar. Então, ok, eu descubro uma criança que precisa de um tratamento, para onde eu encaminho? Como é que eu garanto que esse tratamento chegue? Ela vai ter acesso a remédio? Quais são as outras situações, se precisar medicalizar, que é uma outra discussão, mas a gente já vi que está na programação também, estou interessada nessa mesa, né, muita coisa para a gente falar. E o que nos cabia, que era o fortalecimento das práticas pedagógicas. O que nós estávamos fazendo, de fato, com as violências que acontecem dentro da escola. Então, enquanto a gente estava falando dos ataques, e aí, quando você vai se aproximando das pesquisas, vai estudando e vai vendo as características desses agressores, você vai entendendo também que vários, a grande parte, tinha uma relação conturbada com a escola. E aí? O que a escola está fazendo para essa próxima geração, então? Então, o abuso, o bullying, volto a falar da homofobia, do racismo, isso muito forte e muito negligenciado nas escolas, né? E ainda muito, mas você tem que fortalecer seu filho. Poxa, ele ainda está sofrendo por conta disso? Então, uma culpabilização da criança, e aí a gente começa, então, a entender essas questões e trazer o que nos cabe. E, dentro desse decreto, a gente coloca o fortalecimento das formações com ênfase na cultura de paz. Já tinha um trabalho excepcional em Vitória, que já acontecia com os círculos de construção de paz, junto com a prática com a justiça restaurativa, mas a gente começa a trazer isso para mais real, enquanto mediação de conflito e enquanto escola, você não está sozinha. Se você não souber o que fazer, nos procura, que a gente também não sabe, mas é um tema complexo, e a gente vai estudar junto e está junto. Então, o órgão central, não como fiscalizador das escolas, mas como um órgão de apoio e de tomar decisão. Então, a gente falava muito com os nossos técnicos. Se você não pode orientar por e-mail, não oriente. Mas eu orientei por telefone porque legalmente não pode. Então, vamos brigar para mudar a lei. Mas eu não posso orientar uma coisa que é ilegal. Então, vamos brigar. O que eu posso orientar? Como é que a gente trata disso? E aí, a gente fez um trabalho muito bacana, focado nas crianças, nesse desenvolvimento integral, real. E aí eu não falo só do tempo integral, que eu gosto muito, e a gente aumentou muito, saiu de 4 para 41 escolas em tempo integral, mas do desenvolvimento delas. Eu quero muito melhorar nas avaliações externas, e a gente briga muito para isso, tá? Eu adoro, sou lá competitiva, né, Padula? Brigo mesmo, sou, para que a gente tenha, de fato, os nossos indicadores subindo, isso aí mostra visibilidade, mostra potência, a gente tem condição de fazer entrega. Mas não tem como uma criança aprender português, matemática, história e todos os componentes se ela estiver infeliz na escola. Ela passa muitas horas dentro da escola para ser infeliz. Então, a gente precisa tratar dessas relações, dessa convivência, desse espaço, dessas emoções que permeiam a vida dessa criança, desse estudante. Né? Temos aí a nossa mandala, que é o eixo do nosso trabalho, e a gente coloca, então, o programa Entre Nós no primeiro eixo, lá em cima, como ensino e aprendizagem, e, na hora da construção dessa mandala, que foi coletiva, foi uma polêmica onde entra o Entre Nós, e a gente entende que ele é, sim, ensino e aprendizagem. Ele é a aprendizagem da convivência, isso pode ser ensinado, isso pode ser tratado de uma forma com metodologia, com proposta, e aí estamos no Entre Nós. Último slide, a gente já está na escola. Lembra que a Thelma apresentou que é uma esfera, que você trabalha em Secretaria de Educação, diretores, até chegar nos professores, estudantes e familiares. Nós fizemos um primeiro movimento lindo com a Secretaria de Educação, depois com os diretores no primeiro módulo, que a gente está no módulo de comunicação, e agora, no dia 19, nós tivemos com todas as escolas. Todas as nossas escolas pararam para discutir convivência democrática, ética e o módulo de comunicação, e a gente está muito orgulhoso. Para fechar, eu só queria agradecer a nossa equipe, dizer que ninguém faz nada sozinho, e que esse é um trabalho colaborativo que eu me sinto honrada de estar aqui representando. Mas tem muita gente que trabalha, e aqui, hoje, nós temos a Merinha e o Truman representando a Secretaria de Educação de Vitória. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Juliana. Eu convido o doutor César Amaral Nunes para fazer uso da palavra.
Pessoal, voltei. Acho que vocês não aguentam mais, né? Mas eu queria contar um pouquinho da implementação. É uma coisa tão encantadora, porque é onde você daí vai conviver, né? E eu acho que nos 2 municípios eu tenho acompanhado muito de perto. Nós temos um grupo grande e a gente vai, faz as atividades e volta e conversa entre nós, né? E eu acho que é um pouco o que a Flávia estava falando quando ela disse aqui, né? A gente discute muito, a gente tem um olhar para a complexidade dessas coisas, que assim, fazer uma transformação em algo que já está dado, já está acontecendo, é muito delicado, tem que ser muito respeitoso, né? A gente tem brincado muito a convivência é um lugar muito especial, porque o grupo com quem você convive normalmente não é de 500 pessoas. Você convive com, né, se for um aluno dentro de uma sala de aula, ele encontra os colegas dele todos os dias. Então é o grupo de convivência dele na escola. E ele convive com alguns professores que dão aula ali. Eles têm um contato um pouco menor com alunos de outras salas, né? Quando tem o horário do intervalo. Tá. Os professores, a mesma coisa. O grupo de convivência dele vai ser aquelas salas onde ele está e os professores com quem ele convive. Então, esse número de pessoas com quem a gente convive, ele é um número ideal para a gente pensar em como são as nossas relações, como é que a gente pode mudar, ou como é que eu posso olhar o que está acontecendo e, eventualmente, contribuir para que não aconteça, ou para que seja melhorado. Então, esse tamanho, né, do grupo de convivência que a gente tem, ele é ideal para desenvolver muito do que a gente está falando aqui. Mas imagina assim, se você falar, olha, seria muito interessante, a escola inteira tá molhada, né? A gente brinca, né, com essa ideia de é uma coisa que tem que molhar todo mundo da escola. E o que acontece se um professor fala, que bacana esse projeto, conheci, me sensibilizou, estou motivado, eu acho que eu sou capaz de levar isso para os meus alunos. O que acontece se uma sala fizer e nenhuma outra da escola fizer? É o que a Thelma estava falando. A gente já viu vários projetos desses, onde ele não vira um projeto institucional. Ele acontece com um professor, ele é isolado. É a ilha de excelência, aí o professor fazendo, né? E a gente se preocupou muito de fazer esse processo, a gente queria que ele passasse como uma onda, pegando todas as salas e pegando todas as séries ao mesmo tempo. Então, vocês percebem que é uma proposta que ela é um pouco diferente de você falar, eu tenho um currículo, 5º ano trabalhei esse tema, 6º ano trabalhei esses outros aqui, a gente espera que ao trabalhar aquilo ele tenha parado, refletido, colocado um pouco em prática. O que esse programa ele se propôs, né? A gente falou, olha, vamos tentar fazer esse movimento que chegue em todo mundo, mas vamos ver se a hora que ele chega, se as pessoas põem em prática isso. Então, quando a gente fala de transformar, é assim, a maneira como eu falava com uma pessoa com quem eu tenho muita dificuldade, será que eu consigo mudar um pouquinho? Vou dar uma chance e falar, em vez de já chegar, cara fechada e tal, neste caso eu vou tentar uma vez. Tal. Então, assim, eu estou tentando fazer, num caso ou no outro caso, uma pequena mudança. Mas o que a gente diz? Se muita gente estiver tentando fazer essa pequena mudança, a soma de tudo isso é muito grande, a gente consegue perceber. A gente brinca, é como se eu estivesse fazendo uma ola num estádio de futebol. Vocês já viram como parece um movimento potente a hora que você está vendo aquilo filmado, né? E faz aquele negócio que vem e tal, e às vezes dá 2 voltas, né? E a gente tem brincado muito. Como é que a gente faz essa ola entrar numa escola inteira? Todas as séries, né? Todos os professores estão fazendo isso. Se você nunca viu uma ola, não sabe o que é isso, se você estiver num estádio e as pessoas do seu lado levantam a mão, na hora que chega em você, você fala, o que é isso? Né? Mas na hora que você vê a primeira vez, ou que alguém te fala, né, olha, a gente vai fazer isso, a hora que passar aqui em você, você participa. É isso aqui que tem que fazer. Não é muito difícil, é isso aqui que tem que fazer. Então, o que a gente tentou fazer no programa? É uma ideia de vamos combinar com todos os diretores de todas as escolas, combinar com todos os professores de todas as escolas, que quando a gente chegar nos alunos, a gente vai fazer uma onda coletiva e todo mundo vai tentar mudar um pouquinho da maneira como se comunica. Por exemplo, aquele que eu não escutava,
eu vou tentar chegar mais próximo, tentar fazer uma escuta mais ativa. Aquele com quem eu falava já era mais difícil, já vinha com uma linguagem julgadora, eu vou tentar fazer, né, usar uma linguagem um pouco mais respeitosa. Tá? Então, são mudanças pequenas que a gente falou, isso os alunos entendem e conseguem fazer. Só que se o professor dele não estiver fazendo, ele não vai fazer. Se o diretor da escola não estiver fazendo, ele vai falar, isso aqui é, de novo, uma coisa que querem que a gente faça, mas vocês não fazem. Então, a ideia de criar um movimento muito coletivo, de falar, todo mundo está fazendo, ele exige dos adultos um exemplo de fazer aquilo. E ele exige que os adultos levem para dentro das suas salas e falem, olha, nós vamos fazer, a aula vai passar aqui. Né? Então, quando a Juliana fala, e a gente está fazendo isso, né, em São Paulo também, a gente está criando esse movimento de falar, essa onda vai chegar nos alunos e todos nós vamos fazer junto. Ela é muito potente. O que nós estamos sentindo? Já agora, quando a gente chega em todos os adultos, né, que foi o que aconteceu, começou, você precisa se sensibilizar, você precisa acreditar que isso é legal, que vai ser possível fazer. Então, não é assim, não combinado. Eu estou mexido com aquilo, eu acho que vai ser importante, isso vai melhorar para a gente. Então, é uma sensação de que, se passar por aqui, a gente sai diferente. Então, você precisa conquistar, né? Sensibilizar para isso, mas tem que aprender alguma coisa para conseguir fazer isso. Então, esse movimento que foi feito, né, em Vitória está um pouquinho mais adiantado, mas a gente está construindo em São Paulo também. Então, é um movimento de você falar, olha, na hora que chegar esse movimento, que até uma chamou de a primeira transformação ali, né? Que é uma transformação que eu vejo um resultado muito rápido. Tá? Então, o que aconteceu em Vitória agora? A gente falou, mas para acontecer essa onda em todas as escolas, a secretaria tem que saber que ela que cria essas condições, ela mobiliza as pessoas. E foi muito bacana, né? Truman, Merinha estão aqui, e a Juliana, eles falam assim, olha, nós vamos chamar todos os coordenadores, subsecretários, falar, nós queremos que aconteça isso, nós vamos criar condições para isso, mas nós também vamos fazer isso. Na hora que chegar a aula, nós vamos levantar a mão junto. Eu estou brincando, né, uma metáfora, não é levantar a mão, mas não é uma coisa muito complicada. Então, foi essa estratégia que a gente desenhou e falar, se eu mudar um pouco a comunicação, numa primeira onda, eu consigo olhar para quem não participou da aula e falar, por que será que ele não levantou a mão? Em vez de eu pôr o dedo lá, eu posso ver que ajuda que ele precisa, o que está acontecendo. A ola continuou passando, ela pode dar uma volta e pegar essas pessoas na segunda volta. Né? É na ida e na volta, a gente brinca. E, às vezes, um pouquinho de reviravolta ali, né? Porque alguns estão na zona de conforto ali. Né? Mas esse processo ele pode ser parte da gente aprender a falar como é que a gente olha para o outro e consegue fazer uma pequena transformação. E, se não for o momento dele, não tem problema, a gente está fazendo e está mudando o nosso contexto. Só que a hora que eu mudo a comunicação, eu crio condições para conversar sobre conflitos. A hora que eu consigo destravar alguns conflitos, eu crio condições para falar, vamos aumentar agora a participação, quem não está conseguindo participar, eu vou trazer para dentro. Se eu trago para dentro, eu posso começar a falar de democracia, por exemplo. Né? Então, assim, essas transformações, pequenas transformações coletivas, elas dependem de uma preparação e de fazer acontecer. E isso está acontecendo. Então, assim, eu queria contar isso para vocês. Né? Lá em Vitória, a gente já fez, chegou em todas as escolas e teve esse começo de sensibilização dos professores, falaram, nós vamos fazer. Né? É lógico que eles vão ter que aprender um pouquinho para daí fazer com todos os alunos, mas é um processo que começou. E, como a Thelma falou, a gente tem muito cuidado de aproveitar tudo que já está acontecendo, porque quando você chega e fala, a onda vai passar, as pessoas muitas vezes falam, mas não dá para passar aqui porque a gente tem esses problemas, ou porque não tem tempo. Tal. Então, tem um cuidado com cada coisa, mas as secretarias já têm muita estrutura. Então, em São Paulo, tem as comissões de mediação de conflito, eles têm os grêmios que estão funcionando, em Vitória também tem. Então, cada um desses lugares é como se fosse um nozinho onde eu posso tecer mais um pouco. Vocês viram, esse programa chama Entre Nós. E o entre nós é porque nós estamos fazendo junto, é com a gente, né? Nós vamos fazer, mas também entre os nós que a gente desata e os nós que a gente usa para tecer. Né? Então, em São Paulo, por exemplo, que eu estava mencionando, a gente tem um trabalho também de uma aproximação muito grande e precisa integrar com o NAPA. Né? O NAPA, o Padula falou aqui, a Márcia, eu sei que está presente, né?
Então, a gente quer agradecer. Esse trabalho é essencial. A onda não vai passar se isso que já existe e tiver lá fortalecido e fortalecendo, essa onda não passa. Tá? Então, eu queria encerrar só dizendo isso, né, que a gente criou um movimento, ele é muito visível, perceptível para as pessoas que estão lá, ele permite você ter um olhado com cuidado para quem não está conseguindo participar, não tem uma regra rígida, uma escola que tem, por exemplo, uma situação de vulnerabilidade, ela vai ter uma transformação que para ela vai ser muito grande, mas se outra olha de longe e fala, a gente não tem esse problema, a gente se transforma diferente, ou num ritmo diferente, que foi o que a Thelma falou. Esse processo de você acomodar cada um de onde ele está saindo e quanto tempo ele precisa para se transformar, é uma ação também de respeito dentro do programa. É lógico que para a política pública isso é dificílimo de fazer. Porque você fala, se não tiver todo mundo andando junto no mesmo ritmo, como é que eu acompanho? Como é que eu crio novas, né? Faço a implementação? A gente está dizendo, a convivência é um pouquinho diferente, é onde a gente aprende justamente com a diferença. Como é que eu faço quando o todo mundo junto não funciona? Aí que entra um programa como esse. Então, é só para juntar um pouquinho o que vem sendo falado, a gente está em Vitória. Começou nas escolas agora, no começo deste, né, deve fazer o quê? Dia 19 foi essa chegada para os professores na escola. Foi bárbaro, né, o retorno que a gente teve. Para acontecer isso, a gente está desde o ano passado conversando com os diretores, preparando para esse dia e tal. E em São Paulo a gente está num movimento que envolveu já quase todas as diretorias regionais, porque esse movimento de falar, vamos lá, a onda vai passar e nós criamos condição para isso, não vem só de um órgão central. Né? Numa secretaria do tamanho de São Paulo, ela tem que vir também da diretoria regional, que fala, a gente conhece as escolas, nós conhecemos diretores, né? O que a Juliana falou aqui, eu conheço meus 104, e sei falar de cada um. As diretorias regionais conhecem as suas escolas dentro da sua região. Então, é um movimento que articula o órgão central com esse movimento de falar, já que eu conheço eles, eu vou dar esse empurrãozinho com cada um para a hora que estiver passando a onda, ela rodar e a gente fala, uau, que legal, nós participamos, sentimos isso, vem a outra onda, né? Pode subir o nível. Então, é isso um pouquinho que eu queria trazer, só para a gente entender um pouco do programa. Você quer falar? Vou passar. Danila, só um pouquinho, vou quebrar o protocolo. César, obrigada pela contribuição, apresentação. O que eu queria dizer para vocês é que, complementar, é que, veja, foram várias razões, que acho que todo mundo compartilha aqui, de busca por cada vez mais propostas que melhorem a qualidade da convivência como um todo. Mas o que eu queria dizer é que a gente não pode mais fazer mais do mesmo, vocês estão entendendo? A gente já não dá... Mais do mesmo não tem adiantado. Então, a gente precisa tentar fazer algo diferente. E não diferente, eu vou inventar, mas diferente, calcado com pesquisas, com princípios. Mas vejam, e é fundamental que a gente, principalmente na convivência, mas em tudo, que a gente não tenha arrogância, qualquer um que seja, de pegar um programa que vem pronto e simplesmente empurrar para as escolas e para a rede, ou mesmo achar que se eu fizer só um programa para os estudantes, sabe, material para os estudantes, é suficiente. Não é. Então, qualquer proposta nessa área, ela precisa ter uma ação concertiva, no sentido de ir articulando todo mundo. Nós estamos... a gente não precisa concordar com a mesma coisa, a gente tem um consenso de que mexer nisso aqui é importante. E o tempo, entre aspas, que se perde nesses vários diálogos, com as várias instâncias para dizer, olha, a gente concorda que nós precisamos mexer nisso juntos, pensar juntos, é criar condições para que, de fato, haja uma transformação. Então, isso não é perder tempo. Porque, do contrário, gente, quantas dezenas de programas a gente não implementa, que acontece como o nosso, que a gente investiu muito tempo, era presencial na escola 2 vezes por semana, e, de repente, você vê os professores que mudaram, levam aquilo, eles se transformaram. Mas o que ficou para o município? O que ficou para aquela instituição? Então, nós precisamos tentar novos modelos,
E teve uma coisa muito importante que eu quero trazer dos dois, assim, que foi assim, a gente dizia, mas o caminho não é certo, a gente não sabe, a gente vai ter que ir mudando conforme vai implementando. E vocês precisam estar junto, estar na palestra, estar na abertura, estar dando... Lembra do azão que tinha, né? Autorização, né? Habilidade? Porque, quando você implementa, você tem que ter de dos diretores, dos assessores, dos demais departamentos da secretaria, dos gestores, autorização para poder estar mexendo. Você precisa de eles se sentirem, ter habilidades para isso e também ter aceitação daquilo. Se não tiver, e aí eles tinham que avaliar, usar, sabe, aceitação é grande ou é pequena, autorização é grande ou pequena, habilidade é, então, se não tem habilidade, a gente vai precisar investir nisso. E a gente dizia, né, não, mas vocês precisam estar junto. E pensem que é, gente, agora eles não estão mais ouvindo, secretários participar lá das formações e falar, não, eu estou dando autorização, vocês podem mexer. Então, o que eu quero dizer é que, assim, cada um de nós, a gente precisa de uma ação concertiva com exemplo de todos, vocês estão entendendo? Imagine chegar para a escola e falar, vocês têm que mudar a comunicação, tá? E dentro de uma secretaria a gente se mata, por exemplo, faz de conta, certo? Então, esse exemplo, essa postura e dizer isso aqui é importante, então nós vamos molhar todo mundo, que é lento, que é demorado, são as bases para que haja sustentabilidade depois. Então, isso é fundamental. Então, a gente não pode pensar que é perder tempo investir nisso. E a gente sempre tem que pensar que, quando se leva uma proposta, o processo de construção de escuta é fundamental. Então, quando chega, não vai dar certo isso. Olha, às vezes, lá em São Paulo, falava assim, por exemplo, isso não vai funcionar, é melhor fazer desse jeito. Então, as partes envolvidas têm que ajudar a pensar junto conosco, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, vou devolver agora para a Suzana, era só uma parte que eu não aguentei. Obrigada, então, César. Thelma, Suzana, por gentileza. Tem pergunta? Ótimo. Suzana vai mediar uma pergunta que aqui, temos e trazer considerações sobre a mesa. Considerações muito curtas, porque a gente está terminando, né, o nosso período aqui, e eu sei do avançado do tempo. Eu só queria dizer, acho que junto com vocês, que nós tivemos aqui uma mesa histórica, né? É um momento histórico, porque nós temos uma secretária de Educação, um secretário de Educação, que estão abraçando para uma secretaria inteira um programa de convivência, né? Então, isso é um momento histórico para nós, né? Para o Estado de São Paulo, para a Vitória, né? E acho que para o Brasil, né? Vamos ser otimistas que vocês deem modelos para que a gente possa ampliar ainda mais essa preocupação nossa brasileira, né? Com a convivência, né? Eu contar só em 3 minutos, a gente teve uma experiência muito forte com uma pesquisa que terminou em 2013, com um conjunto de pesquisadores que era perguntar em todos os estados brasileiros, né, para escolas que tinham programas bem-sucedidos de educação em valores. Que valores? Né? Valores de paz, valores de convivência, valores ligados a diálogo, né, valores de solidariedade. E nós tivemos 1.100, né, cerca de 1.100 escolas que falaram, eu tenho, né? Como se fosse aqui vocês, cada um de vocês dizendo, eu tenho um projeto bem-sucedido, né? Depois da gente analisar todos os projetos que vieram, não ficaram nem 13, né, com projetos bem-sucedidos. E mais triste ainda, depois de 2 anos, esses projetos não existiam mais, né? Então, por isso que é enfatizar o momento histórico que a gente está vivendo, que é um projeto de convivência tem que ser abraçado por uma rede, porque é na rede que todas as pessoas vão estar, que todas as escolas, que todos os gestores, que todos os professores, mesmo que mudem de escolas, né? Então, tem uma perguntinha aqui só, né, que eu acho que eu vou pedir para o César responder rapidamente, que é uma pergunta se o projeto pode ser para uma escola, né? Legal, obrigado pela pergunta. Nós nos preocupamos bastante em pensar como é que se passa do problema de fazer um projeto piloto e depois ganhar escala. Normalmente é assim que se desenha as políticas públicas, né? Eu faço um piloto, mostro que dá certo, aí vou para a escola. Em geral, esse piloto tem
os pesquisadores, como nós fizemos. A gente foi em 10 escolas e cada um, né, do nosso grupo, a gente tinha uma dupla que ficava responsável por cada escola. A gente brincava que estava morando naquela escola, porque a gente ia lá e conhecia os professores, o coordenador pedagógico e tal, e toda semana tinha interação, participava de reunião, de formação, assistia a aula, né? Então, esse cuidado na implementação você consegue fazer quando você tem um piloto. Vai lá, entende todas as variáveis e tal. E aí você fala, tá, legal, fez com 10. Agora, como é que vai para 4.100? Aí você fala, mas eu não tenho pesquisador suficiente para pôr 2 em cada escola por 2 anos e meio, né? Então, em geral, as políticas públicas, elas têm um problema de escala. Como é que eu passo, né? Eu vou chegar numa escola só, tá? Mas eu estou dando uma voltinha, porque eu acho que isso é importante do porquê que o programa foi concebido desse jeito. Então, quando você fala, mas e se eu começar já pensando que um tamanho grande é a minha vantagem e não a minha desvantagem, né? Isso é essencial para a gente pensar na nossa democracia hoje. Se a gente falar, como é que a gente se fortalece? A gente se fortalece se a gente for coletivo. Só que a gente perdeu a nossa capacidade de ser e agir coletivamente, de criar uma sinergia, porque a gente fica fibrilando, né? Hoje é muito fácil alguém, através de uma política de ódio, de medo, fazer as pessoas se juntarem em grupinhos menores. Essas são as bolhas, que a gente vê o que está acontecendo. Mas isso é muito bom, por quê? Porque quando você está junto, está em sintonia, você gera movimentos coletivos que eles são fortes, eles podem causar mudança. A gente falou, bom, se esses movimentos existem, não sei se vocês lembram, eu mostrei uma das referências, era do Damon Santoro, que é como fazer transformações, grandes transformações. E é esse estudo de como é que eu estruturo redes e faço a informação disseminar entre pessoas. É a ideia da Ola passando, né? Por que tem isso? O Hartmut Rosa, que eu chamei, ele fala, a gente tem uma energia social. E eu posso ativar essa energia social. Eu posso dissipar ela em todos os lugares, ou eu posso fazer ela virar uma onda, né? Então, foi por isso que a gente desenhou o programa, falando, se eu tiver muitas escolas e criar essa sinergia, ainda que eu tenha algumas que não participem, eu vou pegar ela na volta. É a ideia do Mohan, né? Quando eu falo da ecologia da ação, é assim, eu sei que eu ajo, mas vai ter uma reação, vai ter uma recursividade, porque aquilo o outro está olhando, o outro é influenciado indiretamente. Então, na hora que passa de novo, ele começa a participar, gera uma pressão social em quem não estava fazendo, né? Então, tem muita dificuldade que a gente tem hoje nas implementações de políticas, que são aquele que está na zona de conforto, que não quer participar, o outro que é o resistente, ou que tem uma diferença ideológica, ele fala, não vou porque com esse partido eu não quero, né? Como é que você lida com isso? Aí, quando você tem um tamanho grande e você faz esse movimento, você ultrapassa um pouco algumas dessas dificuldades. Então, é por que ir para o grande e falar, eu criei conexões. Lembra do primeiro livro que eu falei? Como é que pessoas normais, né, que geram coisas extraordinárias através das conexões que eles fazem. Então, aí tem um poder muito grande. Aí eu volto para uma escola só. Será que dentro de uma escola você consegue fazer um movimento coletivo suficiente para falar, ele gera uma transformação? Eu acho que é possível, né? Mesmo com esse processo que a gente está falando, olha, eu vou gerar uma primeira onda que é mudar um pouquinho como é que eu faço a escuta, quem que eu escuto, como é que eu falo com as pessoas, tá? Depois eu faço outro. São destravamentos que, apesar de eu não ter essa onda coletiva que pode arrebatar e quem não conseguiu participar, numa escola só, se tiver aí uma intenção, você pode conseguir que as pessoas mais chave, ou que têm mais facilidade, que elas comprem a ideia. Então, você pode ter essa ação de cuidado. Eu acho que tudo que nós falamos, ela mistura duas coisas, né? Uma é um efeito coletivo, que ele gera uma certa energia social, uma inércia de as coisas estão se transformando, mesmo que eu não queira, a coisa está passando e não dá para eu ficar de fora, mas ele tem um olhar cuidadoso, e esse que não está conseguindo? Por que será? Em vez de eu culpabilizar, eu vou ajudar, vou entender, né? Esse olhar cuidadoso, normalmente a gente já faz nas escolas. Muitas vezes a gente perdeu, mas quando você fala de avaliação formativa, por exemplo, é olhar para cada aluno e falar, esse aqui com a história de vida, com o que ele aprendeu, eu vou ajudar ele desse jeito, o outro é desse outro jeito. Então, eu diria que um processo como esse, nas escolas, ele mistura mais esse ingrediente do cuidado de quem consegue fazer, e também esse efeito coletivo é possível. Tá? Uma escola não é pequena.
Se você pensar, os alunos que estão lá vendo o outro praticar o bullying, se eles se sentem implicados e falam, aqui a gente não faz isso, vocês sabem o poder que tem isso. Então, dá para ativar esses processos coletivos também numa escola. Tá? É diferente o movimento, a estrutura de rede que a gente está usando nesse outro. Tá? Mas obrigado pela pergunta. Obrigada, então, César. Suzana, mais alguma coisa? Ok. Agradeço a mesa por todas as contribuições. Nós faremos agora uma pausa para o almoço. Retornem às 14h10, por gentileza. Opções de restaurante no site do evento.